Salve! No nosso Você Se Pá Sabia de hoje, vamos comparar a animação de Invencível com a obra original, que no caso são os quadrinhos, e vai por mim, mudaram muita coisa. Algumas para melhor, outras nem tanto. Invencível é disparado meu quadrinho favorito, então já fazia um tempo que eu queria trazer ele aqui no canal. Inclusive, eu vou trazer spoiler da HQ caso seja muito necessário, então fiquem tranquilos. Como nesse vídeo aqui, inclusive o link tá na descrição, eu vou dividindo os acontecimentos em tópicos para ninguém ficar confuso. Assim você pode voltar em pontos específicos para entender melhor alguma coisa dita. Dito isso, introdução. O começo dos dois são muito diferentes, principalmente o começo mesmo. Na série, dois seguranças estão trocando um papo todo tal, aí os dois personagens mais legais da série, que no caso são esses caras aqui, atacam a Casa Branca e os Guardiões do Globo. É o Liga da Justiça da Shopee, né? Impedem ele e salvam um dia. Já nos quadrinhos, o Mark, no caso o Invencível, aparece já com uniforme e atuando, então somos levados para 4 meses atrás, mostrando o começo de tudo, que é extremamente diferente do que a animação fez, já explorando os personagens daquele universo e relação deles com o Omni-Man, coisa que só temos mais pra frente na história. Nessa parte, ambos são semelhantes. O Mark tá na sua gloriosa leitura matinal, enquanto, nos quadrinhos, ela avisa que ele vai se atrasar. Mas na animação, ela só entra no banheiro e poucas. Aquele detalhe deles estarem vendo a invasão na Casa Branca e tals é alterado também. Nos quadrinhos, o Omni-Man tá sozinho, tirando um X1 com o dragão. Pode parecer meio boba essas alterações, mas elas destacam a personalidade dos personagens, e como eles agem um pouco diferente, e principalmente dá mais tempo de tela para desenvolver os Guardiões. O que deixa mais impactante o final do episódio. Nessa, a produção da série soube usar a adaptação a favor da história. Com muito boa alteração e aproveitando diferença de personalidade. Na animação, isso aqui, meu amigo, não é que mudaram um pouco alguns personagens, é que eles são completamente diferentes do original. Aquela cena do Mark na escola, ela só não existe. A sacada que eles tiveram de colocar o Mark ainda sem poderes para peitar esse claro usuário do suco é muito boa, porque mostra que mesmo sem poder, ele ainda quer ajudar as pessoas. Mas toda a moral que parecia que não dá pra ele, só desaparece em segundos, porque o destaque todo vai pra Amber, que na animação tem um design diferente e personalidade também. Eu sei lá o que eles queriam trazer com essa diferença, até porque é algo que impacta na história lá na frente. Então eu imagino que tenha sido algo pensando desde o começo, até porque o público que vai atrás da animação é outro. Outra mudança que dá pra perceber logo de cara é que o William, o amigo do Mark, já é assumido. Isso vai sendo desenvolvido aos poucos nos quadrinhos e realmente acontece só quando eles já estão na faculdade. Os pais do Mark são muito mais atenciosos, tanto um com o outro quanto com o próprio Mark, que é uma jogada inteligente da série. Ela vai preparando o terreno para deixar os acontecimentos bem mais impactantes, muitas vezes. Mark ganhando poderes. Nos quadrinhos, o Mark também ganha seus poderes durante o trabalho, jogando o saco de lixo longe. Só que isso rola nas primeiras páginas. Ele só tira a parada e vai pra Nárnia. E durante o jantar, ele conta isso pra sua família. Mas eles cagam completamente. Diferente da animação, onde os pais do Mark apoiam ele e o Omni-Man diz que vai treiná-lo. Nos quadrinhos eles só metem um "tá bom então". Mudanças drásticas. Uma coisa que a série gosta de fazer, principalmente nesse começo, é desenvolver muito os personagens e a relação entre eles. Mas para que isso não fique muito estranho, eles alteram a ordem das coisas. Mas não é pouca coisa não. Mark lembra do seu pai contando sua origem enquanto eles estão no telhado e saem pra voar. Nos quadrinhos isso acontece tempos depois, quando Mark já tinha uniforme e seu nome de herói. Na animação, tem todo aquele rolê do Mark com aquela fantasia de carnaval dele. Enfia a porrada no Titã, o Omni-Man brota e leva ele pra escolher seu uniforme igual nos quadrinhos. Mas ele tem um papo com a mãe, joga um beisebol com o pai, que é uma referência ao capítulo 6 dos quadrinhos. E daí que surge a ideia pro seu nome de herói. Já nos quadrinhos, quer nem saber de papo furado não. Lembra daquela briga do Mark com aquele Zé Ninguém? Então, depois daquela briga, o Mark vai pra diretoria e durante a conversa com o diretor, ele comenta sobre o Mark se achar invencível. Tipo, na animação, sempre que possível eles vão lá e desenvolvem a relação do Mark com os pais. No quadrinho, é muito mais direto. Tropa jovem. Nos quadrinhos, enquanto o Mark dá esse passeio noturno após o flashback com o pai, ele tromba com um dos melhores personagens roubando videogames. Enquanto ele tenta impedir, a tropa jovem aparece pra ajudar e eles acabam ficando amigos. Mas na animação isso nunca existiu.
Em vez disso, o Mark treina um pouco com seu pai, vai pra escola, aí vem todo aquele rolê dele com a skin pobre que eu expliquei anteriormente. Na animação, eles se encontram durante a invasão do ZT e de lá desenvolve sua relação. Nesse caso, os quadrinhos têm um aprofundamento maior entre a Eve e o Mark, com eles conversando mais na escola, até mesmo indo atrás dos dois personagens mais incríveis da obra junto com o robô. O relacionamento do Mark e da Eve foi uma das principais diferenças, na verdade. A quantidade de diálogos que os dois têm, principalmente nesse começo, é incrível de se comparar com a animação, onde a Eve nem aparece no primeiro episódio. Mas o motivo para ter uma diferença tão grande é... Professor Maluco. Na animação não foi colocada essa parte, mas nos quadrinhos do Mark tem um professor que não bate bem das ideias, e fica colocando bomba em aluno graças a isso. O Mark e a Eve, que nessa altura já eram amigos, trabalham juntos para impedir ele e na conclusão disso tudo é que paramos onde o quadrinho começa, com o Mark levando esse professor até um lugar deserto e deixando ele explodir. Até aí beleza. Agora talvez a ordem cronológica bagunce a cabeça de alguém, mas eu vou me esforçar para tentar fazer sentido aqui. Invasão do ZT Verdinho. Nos quadrinhos, esses caras aqui também invadem a Terra e blá blá blá, mas é surreal de diferente se for comparar com a série. O Mark e seu pai já estão voando. Mó paz, começam a invadir lá no meio do nada, só o Mark e o Omni-Man já dão conta daquilo, tranquilo, GG demais, easy. De lá, eles vão até um outro local, onde tem um garoto com uma bomba no corpo. Ele meio que explode, mas um portal abre nas costas do Omni-Man e os ET levam ele embora. Então durante essa parte do professor, o Omni-Man nem aparece, fica tudo na mão do Mark por muito tempo. Já na animação, vai começar a maluquice. O Omni-Man enfia a mão nos Guardiões, quase vai de Vasco, enquanto ele tá no hospital, o ZT ataca a cidade, diferente dos quadrinhos que é no meio do nada. Como o Invencível já tá atuando como herói, ele vai ajudar geral lá na cidade, até porque os ZT estão subindo a classificação indicativa a rodo. O Mark começa a travar na parada, porque nos quadrinhos era no meio do nada. Então não tinha uma galerinha indo de arrasta, mas ali era a tripa voando, sangue infinito na tela. Só então a patrulha jovem aparece, o Mark conhece eles e assim como na HQ. Por conta do tempo da dimensão deles passar de forma diferente, os soldados começam a aposentar mais cedo e são obrigados a bater em retirada. E depois de tudo isso, o Mark troca aquela ideia com a Eve e conhece a tropa jovem depois disso. O Omni-Man tá no hospital, então na primeira invasão ele não aparece, apenas quando os ETs voltam e o Omni-Man já tá recuperado, mas não aparece pra porradaria. Só aí, quando eles voltam pela terceira vez, só na terceira vez, desenvolver é bom, mas injeção de línguas deveria ter limite. O Omni-Man nem é levado, ele entra por vontade própria no portal e faz a dimensão dos caras de maquete do filme do Godzilla. Diferente das HQs, ele só volta sem mais nem menos e é isso, vida que segue. O ZT só volta a atacar uma porrada de acontecimento depois, no capítulo 14, onde o Mark tá junto da nova equipe de Guardiões, e após eles descobrirem a fraqueza da pulseira, eles mandam o ZT embora novamente. Alan, o Alien. Na animação, entre o ZT atacar pela terceira vez e o Omni-Man sai do hospital, o Alan aparece e o Mark é quem vai encontrar com ele, já que seu pai acabou de sair do hospital e ele meio que tava ali na hora. Então ele foi trocar uma ideia com o Alan. Nos quadrinhos, depois dos eventos com o professor maluco do Mark e o Omni-Man, do nada ter voltado da outra dimensão, ele liga pro Mark, pedindo pra ele fazer a tal da boa e enfiar a porrada no Alan, como ele tava ocupado em outra missão. Não daria pra ele fazer isso. Assim como na animação, tem uma pequena luta e no final, eles trocam uma ideia. Funeral dos Guardiões. O Funeral dos Guardiões é algo estupidamente diferente dos quadrinhos. Nos quadrinhos, os personagens olharam um pouquinho pra baixo e viram um botão lindo escrito Inscreva-se. Acha que essa colou assim? Moleque, essa não apenas colou como surpreendeu tanto eu quanto você aqui na gravação. Nos quadrinhos tem uma gama de personagens diferentes, sem contar que os Gemos Demolidores vão ao funeral para prestar homenagem, diferente da animação onde é transmitido para o mundo todo o discurso do Omni-Man. No quadrinho, ele é interrompido por um maluco aleatório que brota do nada porque tá bolado com a morte dos Guardiões, já que ele queria matar eles. Como tinha muito herói reunido, o cara tomou hit kill e foi de dormes. Apesar dessa diferença de acontecimentos, a animação deu um peso gigantesco nesse funeral, mostrando o fim dos Guardiões. O impacto que essas mortes tiveram ficou muito mais evidente, já que nas HQs duram poucas páginas. Você não sente tanta emoção, não é algo tão elaborado e desenvolvido quanto foi a animação. Mark e Amber. De falar, eu nunca fui muito fã da Amber não. Na animação ela já começou meio meh, na moral mesmo.
Nos quadrinhos, ela só é citada depois do funeral dos Guardiões, da mesma forma que na HQ, a animação adaptou aquela carta que ela deixa pro Mark, mas nos quadrinhos ela entregou na mão dele, sendo essa a primeira aparição até então. A carta é praticamente a mesma coisa, entretanto, como a animação desenvolve tudo, o Mark liga pra ela. Eles trocam uma ideia enquanto rola um papo furado. Sabe como é, né? Nos quadrinhos, que é papo furado, vai ver fanfic, amigão, porque do nada só corta pro William aparecendo no quintal do Mark pedindo pra dar um passeio. Eu nem julgo ele, teu amigo é praticamente um Uber alado, pô. Não tem como deixar essa oportunidade passar. A relação dos dois no quadrinho é algo que eu, sei lá, na animação é extremamente mais envolvido. Provavelmente eu não gosto da Amber porque ela é meio chatona na primeira temporada e fica interessante na segunda. Nos quadrinhos é tudo meio jogado no começo e vai sendo desenvolvido com o passar de muito tempo. A série deve ter aprendido com isso e já foi trazendo o que tinha que fazer da forma mais direta. Eve arranhando o teto. Que a Eve não pode usar boné a gente até sabe. Agora como isso acontece é bem diferente. Depois do funeral dos Guardiões, a Eve volta pro QG da tropa jovem. Aí, se tem chuveiro é pra tomar banho, e é aquilo, né? Onde cabe um, cabe dois, cabe três, cabe quatro. Pô, o maluco é competente, hein? O Rex, aquele safado, tava utilizando o vestiário simultaneamente com o Duplicate, que, em outras palavras, significa que a Eve ganhou uma proteção a mais agora. Entretanto, como a série é puxa-saco da Amber e a HQ ama a Eve, isso só é completamente diferente. Há uns tópicos atrás eu falei que o relacionamento do Mark com a Eve é algo muito mais envolvido na HQ. Só que chegou aqui, não é só muito não. A parada ficou escancarada na tua cara que eles tentaram deixar a Amber com a moral lá em cima na animação, porque ela seria o primeiro relacionamento do Mark. Então, pra ter mais lógica ele ficar com ela em vez da Eve logo de cara, eles deram uma pequena, completa, mudada. Coisa boba, imensa, nada demais, absurdo. Na HQ, no capítulo 6, a Eve vai até o QG da tropa jovem e vê coisas. Como no capítulo 7 rola umas paradas que eu já vou comentar, só no capítulo 8 ela aparece da janela do quarto do Mark, chorando com os papos tipo: ai, foi horrível, o Rex, a Kate, tinha mais de uma dela. Lágrimas, lágrimas, o nosso atacante, nosso caro menino Mark, consola a Eve. Mas sua querida mãe aparece e entende meio errado a situação. Como a animação quer dar destaque pra Amber, esse papo furado que ele tem com a Eve dura uns 10 segundos, e ela nem tá em lágrimas, só tá bolada. O papo furado é substituído por aquele com a Amber, até que, teoricamente, faz sentido. Mas como seu muito fã da Eve, prefiro me abster de comentários. Escolha dos novos Guardiões. A animação introduz o Cecil, bom personagem, logo no segundo episódio, com ele aparecendo logo após a morte dos Guardiões e constantemente sendo presente na série. Como os Guardiões estão jogando bravamente no Vasco, ele precisa de novos para proteger o mundo, então o robô é chamado para liderar o recrutamento da nova equipe. Só que antes disso, algumas coisas mudam um pouquinho. Lembra do Rex, Kate, chuveiro, enfim. Depois disso é que rola o recrutamento na animação. O Invencível e o robô já aparecem juntos, diferente do quadrinho, que tem Mark e Eve. O Mark é chamado depois que ele e a Eve dão um jeito na Liga Lagarto, que nem aparece nessa temporada. Assim que eles chegam lá, vários heróis aparecem, tanto na animação quanto nos quadrinhos. Porém, na HQ, a Eve ainda tá chateada com o Rex. Mas na animação, ela tá pé da vida. Então ela vai pros testes. Testes esses que não tem luta nenhuma no quadrinho. O robô apenas anuncia os que passaram e vida que segue. Pra não falar que nem tem luta, aquela gastação do Rex com a menina monstro rola antes do robô anunciar os Guardiões. E assim como na animação, o Rex é perito em passar vergonha e é isso que ele faz. Então o Mark só dá bifa nela e o Rex para de ser humilhado. Novos Guardiões. A galerinha que foi escolhida é a mesma nas duas mídias, mas o gênero da encolhedora é diferente nos quadrinhos. A animação mostra um pouco da interação do novo grupo, com os novos membros fazendo uma reunião com o robô, o que mostra mais a personalidade de cada um e as dinâmicas que os personagens têm um com o outro. Na animação você tem mais Guardiões, eles aparecem mais, eles participam ativamente da história e têm um desenvolvimento muito bem feito. Isso se você considerar o arco dessa primeira temporada. Entretanto, a primeira temporada usa elementos mais à frente da história antes do real desfecho. Por isso fica algo mais fechadinho e bem construído que nos quadrinhos, onde várias tramas são abertas e com o tempo vão sendo finalizadas. Mark, Amber e Eve. Cara, se eu tinha esperança era só delírio. Quando o recrutamento acaba, a Eve mete o pé e o Mark vai atrás. Mal tem papo e eles se separam.
O Mark tá naquela conversa lá sobre a Amber na casa dele, ela chega e os dois trocam um papinho, mas como o Cecil é contra o amor, ele fica empatando o Mark ligando pra ele, porque o Dr. Sísmico tá fazendo baguncinha. A HQ, já falei que ali é só conversa. Depois da página com a mãe do Mark, o menino já tá partindo pro ataque. Quer nem saber de nada. Balão pra quê? Diálogo? Que nada. Papinho furado? Tem essa não. O que é bom se vai escalado pra quem escrever essa obra. Todo aquele rolê com o Dr. Sísmico aparece só no próximo capítulo. Quando a Amber vai ver o Mark, já é papom. A Eve também aparece pra falar com ele, mas tristemente, infelizmente, lamentavelmente, ela vê o Mark ficando com a Amber e novamente seu coração partido se partiu. De novo. Aí você chega na animação. O Cecil vem dar carteirada no nosso campeão. Dr. Sísmico é vilão da semana, Ele tem mais o que fazer. Mesmo assim, o Cecil empurra o BO pra ele. E ele vai! Esse Mark é um vacilão. Na HQ, o Sísmico é tão bucha que o Mark sola ele de boa. Eve nem aparece pra ajudar. Então, o Mark nerfado da animação volta pra casa onde a Amber ainda tava lá. Coragem. Aí vem o papinho, Bota papinho nisso, hein? HQ... Saudade de você, HQ. A Eve encontra com o Rex antes de ir pra casa do Mark. O Mark da animação tomou nerf. Ele precisa de mais tempo. Quando ela chega, o nosso menino tava em serviço. Só que a série desenvolve tão estupidamente melhor o Mark com a Amber que não dá pra falar qual escolha foi melhor. Tipo, na HQ, a Eve e o Mark. Desde o começo eles têm mó química, vários papo furado, ela aparenta já tá gostando dele. Agora na série, todo aquele clima vai pra algum lugar, sabe? Mas não impacta tanto ver ela pegando os dois no pulo. Tanto que ela até elogia ele. É inveja ou ciúme? Eu não sei ainda. Então o Mark ficar com a Amber faz mais sentido na animação. Entretanto, na HQ tem mais impacto a Eve ver o Mark com outra e por isso eles não ficam juntos logo de cara. Como eu nitidamente sou clubista, comenta aí qual de vocês acham melhor. Eu nem preciso deixar mais claro o meu time, né? Robô. Ok, dessa parte aqui pra frente a Amazon foi muito genial ou ficou maluca. Porque o final da primeira temporada são os capítulos 10 ao 12 mais ou menos. Só que, no episódio 3, a maior parte, praticamente todas as coisas que acontecem, são muito, mas completamente mais pra frente do que onde se encerra a temporada. Então, vai ter muita coisa que você talvez fique confuso. Essa parte do corpo real do robô e o envolvimento dele com os melhores personagens começa a se desenrolar pelo capítulo 21, onde vemos o real corpo do robô, vulgo esse negócio lindo aqui. 10 capítulos depois, ele aparece com os gêmeos e começa a arquitetar o plano para construir um novo corpo. Só então no capítulo 35 ele aparece nesse novo corpo, diferente da série que vai desenvolvendo isso até pouco antes do final que o Omni-Man vai embora. Na HQ, isso depois dos acontecimentos da segunda temporada, então puxaram uma coisa muito distante, e já adaptaram agora. E apesar disso parecer estranho, vendo de forma geral, faz sentido para algumas coisas que vieram na série. Se o robô ainda fosse esse negócio lindo aqui, até depois da segunda temporada, muita coisa específica que necessita desse corpo novo seria jogado pra frente. Jogando isso pra frente ia ter que mudar mais coisa e cairia em efeito dominó. Então a sacada da Amazon em trazer o corpo do robô logo na primeira temporada é muito boa, diferente da animação, onde a mente do robô é clonada e coloca um novo corpo. Na HQ ela foi transferida, então na animação o robô real morreu. Mas nos quadrinhos, ele literalmente só troca de corpo. Passeio em Marte. O Cecil, como de costume, trata herói igual CLT e pede pro Omni-Man escoltar os astronautas até Marte, mas ele fica fazendo birra. O Mark se candidata pra ir no lugar dele. Só que, nos quadrinhos, o Omni-Man já meteu o pé da Terra há tempos, então de qualquer forma, o Mark é quem vai nessa missão. Na animação, o Cecil precisa se livrar do Omni-Man para investigar a morte dos Guardiões e, fora isso, escoltar os astronautas é algo importante também. Então, de qualquer forma, ele estava precisando de alguém. Na HQ, como o Omni-Man já fez uma baguncinha e se mandou, além da Terra ter tido vários contatos com Alien, o Cecil precisa que o Mark acompanhe os astronautas. Aumentando a capacidade de viajar no espaço, as chances deles serem pegos de surpresa de novo, teoricamente, diminuiria. Mas a série adaptou de uma forma que fizesse mais sentido pra trama que ela queria contar. Devo admitir que foi genial. De resto, tudo é de certa forma parecido. Os bichos feios rosa aparecem,
O Mark ajuda os astronautas a escaparem, um fica pra trás, Marciano vai no lugar dele e voltam pra Terra. Titã. O Titã é um personagem bem intrigante de se acompanhar, já que o plot dele é muito bem construído nas duas mídias, só que tem um porém muito interessante. Nessa parte da história, o Omni-Man tá foragido ainda, então o Mark já tá fazendo uns favores pro Cecil e agindo por conta própria. Quando o Titã pede ajuda pra ele e explica o que eles precisam fazer, os dois já partem direto pra terra do Machine Head pra embolachar ele. Mas na animação, eles desenvolvem vários núcleos diferentes no meio disso e colocam o Mark em um dilema moral de quem ele vai ou não dedicar tempo pra ajudar. Com seu pai sendo um dos principais a colocar esse dilema na mente dele, então quando o Titã pede ajuda, ele fica um pouco relutante, e só depois de uns papos furados de desenvolvimento, eles partem pra porrada. Nos quadrinhos, como muita coisa que aconteceu, o Mark já tá muito mais forte do que teoricamente o da animação estaria, então aqueles vilões que aparecem primeiro são nada pra ele. O único que dá um sacode nele foi o Battle Beast. Esse dá sacode em todo mundo. Então os Guardiões aparecem pra ajudar. Mas como é algo que acontece depois do final da primeira temporada, o Imortal e o Bulletproof estão na equipe, e essa parte é completamente diferente. Os Guardiões na animação ficam todos um caco. Porrada pra todo lado, passaram de vergonha comendo solta, geral sangrando infinito. Nos quadrinhos, não. Nem dá pra dizer que foi uma luta justa. O único que realmente fez algo útil ali foi o Battle Beast, que é o top 5 da obra com certeza. Então os únicos que apanharam foram Bulletproof e o Sansão, que inclusive ficou em coma e parecido com os quadrinhos. Quando ele acorda do coma, os poderes dele voltam também. O plot do Titã é a mesma coisa praticamente. A maior alteração é a surra que os heróis tomam. Mark na faculdade. Essa parte talvez fique um pouco confusa, mas ela é uma daqueles casos onde nos quadrinhos a semente é plantada e depois de vários capítulos o assunto volta. Começando do início. Não que dê pra fazer de outro jeito. No episódio 6, depois da surra que os novos Guardiões levaram, aquela boa e velha coça, o Mark quer tirar uma folguinha. Então temos mais uma cena da Amber aparecendo e o relacionamento dela com o Mark. Depois de uma conversa com William, ele decide acompanhá-lo até a faculdade e levar a Amber junto. Ainda no capítulo 6, após o Mark enfrentar o Alan e ele tá jogando bola com seu pai, ele o avisa sobre sua entrevista na faculdade e que em breve o William chegaria para os dois irem juntos. Então, nos quadrinhos, o Mark ainda estava em início de carreira e a Amber nem tinha aparecido ainda. Enquanto o Mark conversava com o William, o primeiro Reaniman aparece atacando a faculdade. A luta entre ele e o Mark é semelhante à primeira luta que ele tem na animação. A diferença é que a Amber não tá por lá. Então ele ter sumido não foi o completo absurdo e blá blá blá. Inclusive, é aí que o William descobre sobre os poderes do Mark, mas ele encara muito mais de boa nos quadrinhos. Depois do Reaniman se matar igual na animação, os dois só voltam pra casa e essa parte conecta com o da Eve encontrando o Rex e com a Kate logo em seguida o funeral dos Guardiões, que na animação já tinha passado um bom tempo. Nos quadrinhos, depois de um bom tempo, e bota tempo nisso, mais precisamente após a luta do Mark contra o Battle Beast, enquanto ele ajudava o Titã, o Mark já estava formado e frequentando a faculdade, assim como é mostrado na segunda temporada. Entretanto, o problema com o Reaniman ainda não tinha sido resolvido, depois que a Eve e o William terminaram. Sim, infelizmente esse relacionamento existiu. Ela vai conversar com o Mark sobre parar de ser heroína, então o Mark volta para a faculdade. A trama dos Reaniman é abordada novamente e finalmente concluída, né? Então, não. De forma resumida, tem várias coisas que rolaram no meio desse rolê aí, muitas estando na segunda temporada. Imagina que praticamente tudo que rola na segunda temporada, tirando a Anissa, tá entre o Mark voltar pra faculdade, ser novamente atacado e retomarem essa história. Agora que finalmente voltamos pra animação, o Mark e o William têm a ideia genial de se disfarçar para achar o culpado dos sequestros. Daí pra frente é praticamente a mesma coisa, tirando o detalhe do Mark tomar uma surra pros Reaniman. Pelo simples motivo que ele já enfrentou praticamente tudo que apareceu nas duas temporadas e muita coisa a mais. Então ele nem sangra contra aqueles Reaniman, apesar deles darem trabalho pra ele. Resumindo, a principal diferença é, a animação condensou as 3 vezes que os Reaniman aparecem, e toda a história em volta, em um único episódio, diferente dos quadrinhos onde os Reaniman aparecem várias vezes e somem por vários capítulos, sem contar a adição da Amber e relação dela com o Mark. Amber. Bom, se você achou a Amber da série chata, eu não te julgo,
Mas a forma como a série adapta eventos específicos talvez tenha sido crucial nisso. Por exemplo, como eu já expliquei, os Raniman aparecem em um espaço muito longo de coisas importantes, então a Amber da HQ já viu muita coisa a mais do que a série em certos momentos que a série adaptou. Mas a reação da Amber da HQ tem mais lógica se você focar na cronologia da HQ. Entretanto, parece que alguns pontos-chave que aconteceram naquele momento foram pra série, então tipo, talvez... Por ser algo tirado lá da frente da história, a justificativa para certas atitudes não parece válida. Mas a série tenta compensar isso. Ela sabe que tá puxando coisas importantes para momentos diferentes. Então ela pavimenta de forma diferente para que se encaixe melhor os pontos-chave do que ela vai adaptar, com a história que ela quer contar. E o personagem que talvez mais tenha sofrido com isso seja justamente a Amber. Ela é namorada do Mark praticamente do começo da história até quase um terço da história. Ela teve que ver o Mark passar até eles terminarem foi muita coisa que não tá na série. Então a sacada genial é alterar os acontecimentos de todo o evento e dar aquele destaque pra Amber. Assim, você consegue manter pontos-chave que você precisa manter e eles continuarem fazendo sentido. Isso fica mais evidente na segunda temporada. Parece que nela, eles realmente aprenderam como fazer funcionar essas adaptações. Eve. Na primeira temporada da série, mais precisamente na parte que eu acabei de citar, a Eve tem a mesma conversa com o Mark antes dos eventos com os Raniman na animação, e a segunda aparição deles nos quadrinhos. O diálogo é um pouco diferente, mas o intuito da conversa ainda é o mesmo. A Eve sente que está jogando seu potencial fora e desperdiçando seus poderes. Ela poderia estar ajudando as pessoas em vários lugares diferentes, sem necessariamente lutar e prender bandido. Na série, isso é impactante porque muitas coisas acontecem com ela bem rápido de certa forma, então essa mudança foi mais natural e veio antes de muitos eventos importantes. Nos quadrinhos, você sente que a Eve fica um tempo perdida depois de tudo que rola com Rex e logo em seguida com o Mark. A constância de acontecimentos nos quadrinhos é bem diferente da animação. Parece que todo capítulo tá rolando maluquice atrás de maluquice. Então a Eve acaba ficando um pouco de lado, mas o personagem ainda tá lá. Isso é muito legal de ver. É um desenvolvimento sutil, mas ele existe. Você vai se acostumando aos poucos. Na série, esse desenvolvimento de personagem vai acontecendo e as coisas que especificamente acontecem com ela são mais diretas. A morte dos Guardiões. Deixei essa mais pro final porque tem mais lógica sair conectando tudo que eu tentar deixar na ordem cronológica. No final do primeiro episódio, o Omni-Man emposca os Guardiões e manda cada um jogar no gigante, com ele quase indo junto, inclusive. Agora, na HQ, isso só vai acontecer depois que o Mark volta daquela entrevista da faculdade, onde ele enfrenta pela primeira vez o Raniman. Tudo que rola nos quadrinhos até esses pontos, os Guardiões estavam vivos, então no capítulo 7, os Guardiões só aparecem no capítulo em que eles morrem, diferente da animação onde eles abrem a série. Nos quadrinhos, o Omni-Man nem cansa, todos são brutalmente aniquilados sem nem tocar nele. Na série tem uma baita de uma luta e que quase o Omni-Man não sai vivo da brincadeira. Omni-Man sendo investigado. Nos quadrinhos, esse drama todo do Cécio tentando confirmar que o Omni-Man é quem matou os Guardiões só nunca existiu. Nessa primeira parte, o Cécio aparece uma única vez, que é ele pedindo pro robô recrutar novos Guardiões. Como o Omni-Man matou os Guardiões no capítulo 7, até o capítulo 10 ele fica refletindo em como vai contar isso pro Mark, algo que a gente vê só no final da temporada. Aquele demônio detetive, ele chega a aparecer nos quadrinhos, mas é investigando o sumiço do Sansão Negro, não trabalhando junto com o Cécio. O que a série fez foi incrível. Eles deixaram aquele suspense dos personagens descobrirem como o Omni-Man fez depois o ocorrido contra o tempo, para ele alcançar o Mark, só então temos uma conclusão. Mark e Omni-Man. Eu vou ter que admitir, os quadrinhos pecam muito no começo no quesito desenvolvimento, mas o esquema do quadrinho é coisas acontecerem e só serem concluídas muito tempo depois, o que fica meio difícil em fazer uma série que é mais fechada. Então a Amazon desenvolveu muito bem o relacionamento dos personagens para ter coisas impactantes mais rápido do que nos quadrinhos. O relacionamento do Mark com seu pai é algo bem feito. Eles treinam muitas vezes, brincam, conversam, têm um relacionamento afetivo mais evidente do que no começo dos quadrinhos, o que é algo bom, porque quando você chega no final, o baque de ver o que aconteceu, como aconteceu, é muito maior. Não que nos quadrinhos não tenha impacto, mas é que o suspense e a expectativa criados na série é algo que pavimentou um desfecho mais dramático. Tanto o Omni-Man quanto a trama dele ser um vilão é bem aproveitado se você considerar como eles querem contar aquela história. A forma em que eles descobrem sobre o Omni-Man é chocante, mas é algo rápido, porque disso a gente já vai pro suspense de saber o que vai acontecer quando ele encontrar o Mark. E aí a série brincou com o roteiro e fez algo definitivamente incrível. Pode parecer que eu tô inventando,
mas aquele sufoco todo que eles têm pra segurar o Omni-Man é original da série. Tudo aquilo, Kaiju, Reaniman, laser do espaço, até o Cécio é algo novo ali. Quando você compara com os quadrinhos, esse desenvolvimento do Mark e descobrir a verdade é sensacional ao mesmo tempo que é igual ao original. Explicando melhor, nos quadrinhos o Mark tá em uma loja de revistas e ele vê seu pai lutando contra um Kaiju. Só que no completo nada, o Imortal aparece e começa a lutar com o Omni-Man. Então o Mark vai até lá pra descobrir o motivo deles estarem lutando. E aí, meus amigos, exatamente como nos quadrinhos, mais ou menos, na animação o Mark tá tomando uma surra na verdade. O Mark chega e vê o seu pai partindo o Imortal no meio. Exatamente o mesmo movimento, o enquadramento. Nossa, aquilo ali pega demais pra quem leu os quadrinhos. É uma baita referência bacana. Mark vs Omni-Man. Aqui, o patamar de adaptação subiu todos os degraus. O que a série fez com essa luta é cinema puro. Você tem todo o conceito, toda a carga dramática, pontos-chave, propósito. Aí, não bastando ser bom, eles fizeram algo genial. Se você pegar pra ler, a luta dura míseros 2 capítulos, mas é praticamente metade do episódio final. As falas do Omni-Man estão todas nos quadrinhos, mas as cenas não são nada iguais. Enquanto o Mark tá tomando uma surra, vendo a cidade ser destruída, as pessoas morrendo por causa dele, o corpo dele sendo usado pra matar pessoas, a brutalidade e a crueldade que a série coloca nas ações do Omni-Man deixam extremamente mais claro sobre o que ele tá falando. Ele compara a vida dos humanos a nada e mata as pessoas sem mais nem menos. Não é porque ele quer, é só porque ele pode fazer isso. É indiferente pra ele de certa forma. É uma explicação que te faz refletir. Você vê uma formiga apenas como uma formiga, então trata ela de forma que corresponda. E é isso que a série deixa enfatizado para o público. Final. O encerramento desse arco é parecido, mas com as alterações que a série fez durante a luta. Você tem coisas a mais ali, como Mark se lembrando do pai, a mãe dele completamente magoada com tudo que rola. Você sente que foi algo traumático para os personagens. Os acontecimentos são semelhantes depois disso. Se você excluir um infeliz fato, que é aí onde a Eve e o William começam a desenvolver um erro de relacionamento e que a Amber não vai ver o Mark. É bem semelhante, sim. Enquanto o Mark tá em casa, já que ninguém foi lá dar um alô nele, o Cécio liga e diz que precisa dele no espaço porque o Alien tinha voltado. Diferente da animação que o Mark sai com os amigos e durante isso o Cécio faz a ligação, o papo com o Alien é praticamente igual, tirando que a série mostra que o Mark vai enfrentar nas próximas temporadas. As coisas acabam do mesmo jeito, e então chegamos no fim, tanto do capítulo quanto do episódio. Dito isso, esse vídeo ficou bem grande. Muito grande. Mas é sobre uma obra que eu curto falar, então foi um prazer. Apesar de ter muitas diferenças e a maioria pra melhor, você que já viu a série, te recomendo ler a HQ caso seja do seu interesse. Você vê a história evoluindo, o traço, a escrita, os personagens se desenvolvem junto, todos de certa forma, isso deixa a experiência como um todo tão divertida. Você sente uma progressão gratificante acompanhando a história. A animação é muito boa, a adaptação principalmente desse comecinho e o foco que eles deram no Omni-Man foi espetacular. Não é à toa que a aprovação da série é absurda. Apesar da segunda temporada ter dado uma caidinha, ainda continua sendo interessante de acompanhar. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora, e se eu esqueci de um detalhe muito importante ou você tem alguma sugestão de vídeo, comenta aí. Se inscreve no canal, e nesse momento nós infelizmente não batemos 1000 inscritos ainda, mas está bem pertinho, então se você puder me ajudar, eu fico muito feliz. Valeu, e fui!